aqui a gente já está trazendo para você a realidade nua e crua. Em meio à pandemia, desde o ano passado, as empresas continuam pagando muito bem por uma palestra. E aí você, utilizando um monte de desculpas, você acaba perdendo uma fatia desse valor que as empresas investem. O Lucas sabe ali, ele vai comprovar isso para vocês agora. As empresas, por ano, elas investem milhões de reais em palestras. E aí, onde você está, e você não está fazendo parte de uma fatia desses milhões? Essa pergunta no ar para você poder responder para você mesmo. Onde que você está? Qual é o lugar que você está no seu momento em que você não faz parte de uma porcentagem desses milhões? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Como você sabe, aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado. O palestrante corporativo. Palestrante corporativo, não esqueça disso. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E olha só, o tema de hoje é muito interessante para você que é palestrante de qualquer região do Brasil e principalmente para você que é palestrante da região Sudeste. Tá? O tema de hoje é como fechar palestra na região Sudeste. Então, se você tem interesse aí e quer saber como fechar mais palestras nessa região, você está no lugar certo hoje, na hora certa que é aqui. Lembrando que a região Sudeste, só para contextualizar vocês, a região Sudeste ela pega ali Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Talvez Minas ali. Então, região Sudeste é esse aglomerado aí de estados. Certo, Lucas? Eu ainda estou bom em geografia? É isso mesmo. Uhum. Ainda bem, ufa, meu professor de geografia, se comer isso aqui, ia ficar feliz comigo, então. Maravilha, Lucas. Vamos lá. Eu preparei um pouco com a dinâmica de a gente ser como formigas. Então, a ideia da DJ e as analogias dele. Vamos lá. Você já assistiu Vida de Inseto? Já. Formigas, elas se preparam para o inverno, né? Então, elas guardam bastante comida. Na verdade, Vida de Inseto, elas guardam para os gafanhotos, né? Que elas têm medo. Mas, na vida real, elas guardam muita comida. Elas passam o tempo inteiro trabalhando, carregando comida o tempo inteiro. O estoque. Ou seja, o palestrante, ele precisa ser como formiga. Ele precisa guardar o estoque. Esse estoque seria o quê? Ele precisa trabalhar para que ele tenha no futuro uma quantidade de clientes abundantes procurando por ele. Assim como a formiga trabalha e no futuro ela tem ali a comida que ela pode desfrutar e ficar tranquila que ela não vai passar fome quando chegar o inverno. E agora é exatamente isso que a gente está vivendo. A gente pode chamar essa época de inverno do palestrante, né? Os palestrantes que fizeram uma carteira de clientes aí estão passando bem, hein? Vamos lá. Vamos entrar direto, depois dessa nossa analogia aí, vamos entrar direto no nosso tema. Foi só para vocês entenderem que o tema de hoje tem tudo a ver com esse trabalho, não só de formiguinha, mas é um trabalho que você precisa fazer com muita calma, você precisa fazer constantemente para que você tenha com abundância lá na frente. Tá? Então, essa que é a analogia de hoje. Certo? Lucas, vamos lá. Bora. De um modo geral, por que Sudeste? Porque em outras regiões do Brasil, por que Sudeste? Vou ser direto. Porque Sudeste é a região do Brasil que mais fecha palestras. Vou ser mais específico. As empresas da região Sudeste são as empresas que mais contratam palestrantes. E não é achismo. Isso são informações aqui da Motivação Palestras. Eu repito sempre, mas sempre tem pessoas novas acessando os nossos vídeos gravados, as nossas lives. Então, eu vou repetir novamente. Todo cliente que entra em contato com a nossa agência de palestrantes, a Motivação Palestras, nós registramos as informações dele. Eu sei qual o nome da empresa,
da onde essa empresa, onde vai ser o evento, porque às vezes o evento acontece num lugar diferente da empresa. Como já teve clientes nossos, como a CVC, por exemplo, do Brasil, que levou os franqueados para Dubai. Como tem empresas aqui de São Paulo que levam os funcionários para a costa do Sauípe, lá na Bahia. Então, eu sei o local da empresa, o local do evento, que palestrante eles pediram, os temas que ele precisa, o preço que eles contratam o palestrante. Eu tenho todas essas informações. E, por ter essas informações, eu consigo fazer análises aprofundadas de algumas informações. Uma dessas análises é justamente essa questão aí das regiões do Brasil que mais contratam palestrantes. Caraca! Então, não é à toa que a gente acabou caindo como uma luva esse tema, porque a região Sudeste realmente é a região, segundo você aí, que é o especialista, é a região que mais contrata palestra. E aí, Exatamente. Então, se o palestrante ele está em uma região que mais contrata palestras, por que muitos palestrantes dizem que não conseguem fechar palestras com clientes ou são ignorados por clientes? A gente tem sempre essa discussão, porque acontece, né? Mesmo o palestrante estando no Sudeste, ele ainda se sente ignorado pelos clientes. Aí o problema é um pouco mais amplo até, tá, DJ? Porque nós temos dois problemas. O primeiro problema, como você disse, os palestrantes do próprio Sudeste que não conseguem escalar as vendas, mesmo estando na região mais abundante do Brasil em relação à contratação de palestras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, palestrantes de outras regiões do Brasil, palestrantes que estão fora do Sudeste e sentem dificuldade de fechar palestra, de ser contratado para realizar palestras por empresas que estão dentro do Sudeste. Esse nosso papo aqui, essa nossa live de hoje, serve tanto para o palestrante que está aqui na região Sudeste, quanto qualquer outro palestrante de qualquer outra região do Brasil e do mundo. O que a gente está trazendo aqui é que o Sudeste é a região mais abundante. Então, nós temos esses dois perfis de palestrantes. E o problema é um problema em comum entre esses dois tipos de palestrantes, DJ. A grande questão não é o perfil do contratante. Não é sobre o perfil do contratante, mas sim sobre o perfil do palestrante. Tanto as empresas da região Sudeste quanto as empresas de qualquer outra região do Brasil dificilmente vai contratar um palestrante que não parece ser interessante para aquela empresa, entendeu? E aí que tá, o palestrante, muitas vezes, ele até consegue fechar alguns negócios ali dentro do círculo de relacionamento dele. O que eu chamo de círculo de relacionamento? Eu chamo de círculo de relacionamento todas as pessoas que conhecem esse palestrante e também todas as pessoas que conhecem esse palestrante, não diretamente, mas por meio de indicação. Então, se você, palestrante, é alguém que fecha palestras hoje para empresas ou pessoas, instituições que te conhecem, ou para empresas e instituições que te conheceram a partir de indicações dessas empresas que já te conhecem, você só fecha palestras para quem já está no seu círculo de relacionamento. E possivelmente uma grande dificuldade que você sente é a dificuldade de, quando tenta entrar em contato com uma empresa que está fora da sua região, essa empresa acaba te ignorando, essa empresa acaba não aprofundando o relacionamento com você, você não consegue fechar uma palestra aí naquela empresa, você se sente frustrado por saber que a sua palestra é muito boa, mas não conseguir levar ela para outras pessoas, para outras regiões, para outras empresas. E aí a gente começa a tentar achar justificativas, DJ. Porque, caramba, eu imagino, eu me coloco na pele de um palestrante. Eu sei que o meu produto é bom pra caramba. Por que será que as pessoas não estão comprando? Por que será que as empresas não estão comprando? Ah, deve ser porque essas empresas são do Sudeste e eu sou do Nordeste. Será que tem preconceito? Será que é porque eu sou um palestrante novato? Será que é porque eu não sou um palestrante famoso? Então, essas justificativas que o palestrante acaba alucinando, imaginando, são justificativas que acabam colocando véus no rosto dele e ele acaba tentando derrubar barreiras que não existem e ignorando a barreira que ele deveria se preocupar, que é a percepção que ele desperta nos palestrantes, tanto da região Sudeste quanto de qualquer outra região do Brasil. Justamente o que iria ajudar ele a fechar palestras para empresas privadas de outras regiões do Brasil. Caraca, isso é interessante porque é um problema comum entre os palestrantes, né? Às vezes o palestrante, ele quer ampliar a rede de palestras dele para outros estados, mas por alguma razão ele continua amarrado
ali no ciclo dele, né? Ele não consegue expandir, ele não consegue sair, por mais que ele queira, ele não, parece que a coisa não anda, né? Isso acaba gerando, como eu disse, uma frustração, DJ. Porque são muitos os casos dos palestrantes que chegam para mim e falam: meu, quando eu desço do palco, todo mundo me elogia. O contratante, ele chega para mim e diz que nunca assistiu uma palestra desse tipo. Tem palestrantes que me disseram que o contratante já trouxe pessoas famosas e mesmo assim disse que a palestra dele, desse cara, que ainda não é famoso, que ainda não tem 200 anos de experiência, foi a melhor palestra que ele já assistiu. Isso não é incomum. E aí, imagina, se coloca na pele do cara, acaba ficando maluco pensando, então por quê? Já que eu consigo gerar esses resultados, esses feedbacks, por que eu não explodo a nível nacional? Entendeu? E a questão não está na qualidade da palestra, não tem nada a ver com a qualidade da palestra. Isso tem total razão quando você fala que não tem nada a ver com a qualidade da palestra, porque todo palestrante, ele já tem uma palestra de qualidade. Ele já tem uma palestra que transforma. E muitos palestrantes podem dizer isso, né? Que, me coloca 5 minutos no palco que você vai ver o que eu faço acontecer. Já ouviu palestrantes falar isso para você? É sempre, direto. Então, a gente percebe que o problema não é a qualidade da palestra, mas o problema é como você transmitir essa qualidade para que os outros clientes percebam, né? Aumentar o seu ciclo, né? Exatamente, aí que tá. Vamos lá, vamos trazer um exemplo? Posso trazer um exemplo aqui? Claro, manda aí. Vamos supor que eu sou alguém que eu amo muito falar sobre um assunto, colocar um tema aqui, inteligência emocional. Caraca, eu amo muito falar sobre inteligência emocional. Eu me especializei em vários cursos que falam sobre inteligência emocional. Quando eu sento e começo a conversar com o DJ sobre inteligência emocional, ele fica de boca aberta. Às vezes ele acha que eu estou lendo a mente dele. Como que você sabe disso tudo? Puta, isso que você falou acabou de fazer eu imaginar, eu resolver um problema que estava aqui na minha cabeça há muito tempo. Fez cair ficha, fez virar chave. É muito comum os palestrantes começarem assim. Eles se apaixonam por um tema e começam a se especializar nesse tema e chega alguém e fala: "Ô, você nunca pensou em palestrar sobre isso, não? Você nunca pensou em ser um palestrante?" E aí o cara começa a fazer palestras. Só que as primeiras palestras são como convidado. E essas primeiras palestras como convidado, você já sabe, né? Gratuita. Mas o cara, ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele não tá nem aí, muitas vezes, se ele tá ganhando dinheiro ou não. O pagamento dele é ver o olho das pessoas brilhando, é ver as pessoas agradecidas por aquele conteúdo que ele compartilhou com aquelas pessoas, é ver as pessoas falando que elas nunca ouviram nada como aquilo, é ver o contratante chegando e apertando a mão dele falando: "Muito obrigado pelo que você fez com a minha equipe hoje. Muito obrigado pelo que você falou para os meus alunos." Então, esse é o combustível, esse é o pagamento do palestrante. A grande questão é que dá para fazer o que você ama e, ao mesmo tempo, receber por isso. Mesmo que seja como uma fonte de renda a mais, sabe? Mesmo que o cara não palestre como profissão. Ele pode vir a palestrar como profissão futuramente, mas não necessariamente precisaria agora para gerar esse retorno, para vender a palestra, entendeu? O que ele precisa saber para vender a palestra é para quem oferecer, o que oferecer e de que forma oferecer, entendeu? Dessa forma, ele conseguiria atrair os contratantes não só do Sudeste, mas de qualquer região do Brasil. E quando oferecer também, né? E quando oferecer, exatamente. Agora, vamos lá. Se eu sou um palestrante que eu estou iniciando na minha carreira de palestra, já fiz algumas palestras e tal, me fala aí, como eu faço para vender palestras no Sudeste? Você precisa, do mesmo jeito que para vender palestra em qualquer outra região do Brasil. Primeiro, você precisa se diferenciar de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Imagina, eu sou um gerente de RH. Isso já acontece comigo sendo uma agência de palestrantes. Então, imagina um gerente de RH, deve receber muito mais do que eu. Eu sou um gerente de RH. Todo dia eu recebo ali e-mails de palestrantes pedindo para palestrar na minha empresa. Então, todos os dias tem palestrantes pedindo isso para mim. Quando eu recebo um e-mail seu, DJ, pedindo a mesma coisa, a minha cabeça vai te categorizar no mesmo lugar, no mesmo baú que tá todos esses palestrantes, que tem todos esses palestrantes pedindo a mesma coisa que você acabou de me pedir. Ou seja, as chances de você ser ignorado por mim aumentam gigantescamente, porque você foi só mais um que me pediu a mesma coisa. Mas quando você cria uma abordagem diferente, se apresentando de uma forma totalmente diferente,
de qualquer outro palestrante que fala sobre o mesmo tema que você, diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre qualquer outro tema, aí você aumenta as suas chances de ter a minha atenção. Você aumenta as minhas chances de querer, nesse momento eu que quero, de querer conhecer você mais. E quando eu quero, você aumenta as chances de futuramente fechar uma palestra comigo, porque eu que me interessei por você. Ao contrário do que todos aqueles outros palestrantes fizeram comigo. Eles desinteressaram por ser igual a todos os outros. Então, o primeiro passo para vender palestras no Sudeste e qualquer outra região é: seja diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você ou não. Vamos lá. Só para a gente poder fazer um comparativo aqui e deixar essa informação mais clara, fala para mim aí 3 palestrantes famosos que falam o mesmo assunto. Cortella, Karnal e Pondé. Pronto. Tudo filoso. Porque... E os 3, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu posicionamento, e nem por isso um é mais famoso que o outro. Todos eles estão ali meio que no mesmo nível, né? De conhecimento, técnica, e isso, cada um agrada os olhos do cliente de uma forma diferente. Se você fosse um gerente de RH e você tivesse a oportunidade de ter os 3 ao mesmo tempo no mesmo evento, você levaria os 3? Claro, sem dúvida. Já Mesmo pediram isso pra gente. Sim, já pediram pra gente. Cliente real aqui já pediu pra gente. Bom, porque, inclusive, deixa eu compartilhar com você um pedido que teve, acho que ontem, de um cliente de ontem. Eu ia abrir aqui para compartilhar minha tela para mostrar pro pessoal, mas até eu achar. Então, antes de você falar, a Gisele perguntou ali: Cortella, Karnal e qual outro? Pondé. Luiz Felipe Pondé, né? Isso mesmo, Luiz Felipe Pondé. Fala aí, manda aí. Então, ontem mesmo chegou um pedido de um cliente de uma empresa aqui pra gente pedindo 2 mestres de cerimônias. Olha só, DJ. Eles queriam 2 mestres de cerimônias. E quais são os 2 mestres de cerimônias que eles queriam? Pondé e Gabriela Priori, eu acho o nome da mina que eles pediram. Pondé não, desculpa. Karnal e Gabriela Priori. Para que eles queriam? Ela não queria como palestrante, queria como MC, como mestre de cerimônia, como apresentador de um evento. E o objetivo principal de ter esses 2 aqui é porque ela queria meio que trazer um choque de pensamento, sabe? Karnal com um pensamento mais filosófico, mais experiente, e a Gabriela com um pensamento mais jovem, mais moderno, sabe? E um pouco mais leigo em relação à filosofia também. Então, ela queria promover esse choque de ideias. E eu achei bastante curioso o seguinte: como assim o Karnal para um mestre de cerimônias? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a partir do momento que eu crio um posicionamento, gente, a partir do momento que eu consigo me posicionar na cabeça dos possíveis clientes do Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, seja lá qual for a região do Brasil, a partir do momento que eu consigo me posicionar na cabeça deles de uma forma totalmente diferente que qualquer outro palestrante, eu deixo de ser um palestrante. Eu deixo de ser um palestrante e passo a ser uma marca que aquela pessoa se importa em conhecer, em querer ouvir, em saber, em compartilhar as ideias. O Karnal, ele não importa se ele está ali para ser um palestrante ou mestre de cerimônias. As pessoas querem saber o ponto de vista dele, dentro daquela dinâmica que ele vai ser inserido, entendeu? Quando eu sou um palestrante, eu crio um posicionamento, é exatamente isso que a gente ensina para os nossos alunos, nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, a criar um posicionamento antes de mais nada. Antes de mostrar para eles como vender, DJ, a gente ensina o cara a criar um posicionamento, para que ele depois, quando vai vender, ele saiba o que apresentar, o que falar, como falar, entendeu? A partir do momento que a pessoa cria um posicionamento, ele está criando uma nova categoria aqui na mente do possível cliente. E esse possível cliente aumentam as chances, esse novo cliente tende a se lembrar muito mais dele, que tem uma categoria única na mente do cliente, do que dos outros palestrantes, que estão todos aqui dentro do mesmo balaio, dentro da mesma categoria na mente do cliente. Eu consegui me destacar de todos esses outros caras, entendeu? Então, olha só, palestrante que está assistindo a gente, coloca uma coisa definitivamente na sua cabeça. Não é questão de dinheiro, já falou isso, as empresas, elas mesmo na pandemia, mesmo na crise, elas pagam em média R$20 mil por uma palestra. E isso a gente está falando não de palestrantes famosos.
palestrantes comuns, não é, Lucas? Palestrantes Exato. comuns, que não têm fama nenhuma, só que eles despertaram tanto interesse nessa pessoa, nesse gerente de RH, nesse gerente de marketing, que eles não pensaram duas vezes em investir 20 mil reais para ter uma palestra daquele cara, por causa do interesse que ele despertou. Agora, olha só, a gente parte de um princípio que o Sudeste é a região que mais consome esse tipo de conteúdo. Segundo as informações que o Lucas trouxe para nós, é que a região Sudeste consome muito esse tipo de conteúdo. Então, você que é palestrante, você não pode dizer que o mercado não tem espaço para você, que você definitivamente não sabe como chegar nesse cliente, porque a gente está te falando aqui como é que você faz isso. Então, elimina essas desculpas do seu dicionário, do seu vocabulário, porque isso jamais você vai poder falar. A gente está trazendo informações reais. Hoje as empresas não querem investir em palestra, é mentira. É outro mito, né, Lucas? Nossa. É engraçado quando os palestrantes entram no nosso treinamento, eu consigo perceber várias crenças. Eu acho que eu posso falar que são crenças limitantes, que impedem eles, que meio que vendam eles, né? Uma delas é justamente essa daí. Justamente a de, por exemplo, acreditar também que o Sudeste não contrata Nordeste por preconceito, o mercado está parado na pandemia. Ontem mesmo eu postei lá nos meus stories do Instagram, DJ, um orçamento que a gente recebeu, e aí estava escrito assim no orçamento da nossa cliente: olha, a gente está com o budget reduzido por aqui, então eu preciso que você nos ajude a encontrar um palestrante baratinho de mais ou menos 15 mil reais. Baratinho, mais ou menos 15 mil. Exatamente. Então, quando a gente fala com o tipo de contratante certo, a gente aumenta nossas chances de, além de fechar a palestra paga, porque tem muito palestrante que palestra de graça e não sabe quanto cobrar pela palestra dele, e isso é outro mito, entre esses mitos que a gente está falando, DJ, o mito de achar que talvez as pessoas não vão pagar pela minha palestra. Nossa, 5 mil reais, 3 mil reais pela minha palestra, isso é uma coisa de outro mundo. As empresas estão pagando. E eu meio que entendo essas pessoas, DJ, porque às vezes a pessoa tem esse dom, mas está fora do contexto do mercado de palestras, não tem exemplos, não tem pessoas para mostrar isso para elas, que é possível, estão pagando. Na pandemia, a média de contratação do preço que as empresas estão pagando por um palestrante é de 15 mil reais, está acontecendo, venda, cria percepção para conseguir vender por esses preços, entendeu? Mas eu vejo que tem meio que um mito, e é justamente por isso que a gente está aqui, né? Para compartilhar essas informações com os palestrantes de todo o Brasil, sejam eles experientes ou não, porque tem muito palestrante experiente que bate cabeça também. Então, não é sobre experiência, é sobre você entender o que pode aumentar a sua chance de fechar palestras. Eu vou falar uma coisa aqui que você, com certeza, vai concordar comigo. A desvalorização do seu produto, que é a sua palestra, palestrante, começa por você. E eu falo isso, que começa por você toda vez que você, reduzindo o preço da sua palestra, você acredita que vai vender mais porque o cliente não pode pagar aquilo que a sua palestra vale. É o primeiro. O segundo é você acreditar que as empresas não estão buscando palestrantes porque está numa crise. De novo, você está valorizando o seu conteúdo, você está valorizando o tempo de aprendizagem que você teve e você está se desvalorizando como pessoa. Porque quando você não tem essa noção, e aqui a gente já está trazendo para você a realidade nua e crua. Em meio à pandemia, desde o ano passado, as empresas continuam pagando muito bem por uma palestra. E aí você, utilizando um monte de desculpas, você acaba perdendo uma fatia desse valor que as empresas investem. O Lucas sabe ali, ele vai comprovar isso para vocês agora, as empresas, por ano, elas investem milhões de reais em palestras. E aí, onde você está, e você não está fazendo parte de uma fatia desses milhões? Fica essa pergunta no ar para você poder responder para você mesmo. Onde que você está? Qual é o lugar que você está no seu momento em que você não faz parte de uma porcentagem desses milhões? E aí, Exatamente. Lucas? Exatamente. Você é louco, o DJ falou tudo agora.
o palestrante precisa se valorizar antes de mais nada. Porque se nem ele valoriza aquele preço que a palestra dele vale, imagina os clientes não vão valorizar, porque os clientes sabem que você passou aquele preço meio com receio, e se ele pedir um descontinho, você vai dar. O mesmo cliente que pagaria 60 mil reais no Bernardinho, está pedindo desconto para sua palestra que custa 5 mil reais, e você dá para não perder, com medo de perder aquela oportunidade. E eu entendo, DJ. Como eu disse, o cara é apaixonado pelo que ele faz. Se ele pudesse, ele faria de graça, ele viveria daquilo de graça, se ele fosse milionário, porque aquilo apaixona ele. Só que valorize-se, valorize-se. O mercado de palestras gira 100 milhões de reais por ano. Como o DJ disse, 100 milhões. É muita Qual que é a grana. fatia que você está pegando? Tem muito palestrante que não está pegando nenhuma migalhinha disso. Você não merece viver de migalhas. E chora, você não merece. E chora. Tem palestrante que chora para fazer uma palestra por R$1.000. Enquanto palestrantes aí fazem uma palestra de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, por 40 mil, 60 mil, 80 mil reais. Agora, olha só, não é porque a gente está falando isso aqui que, beleza, amanhã eu vou subir minha palestra de 3 para 17 mil. Não é isso. Você precisa demonstrar, acima de tudo, que a sua palestra vale isso que você quer cobrar. E para isso você precisa seguir algumas etapas e fazer algumas coisas, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Primeiro você precisa despertar aquela primeira impressão positiva. É assim, DJ, o palestrante muitas vezes ele entra em contato com a empresa e aquela primeira impressão que a empresa tem em relação à palestra dele acaba que derrubando ele do cavalo. Como eu disse alguns meses atrás, acaba categorizando ele como mais um palestrante. Ou seja, ele não tem cuidado com a primeira impressão que ele vai despertar nos contratantes. E eu não estou falando do cuidado básico. Não estou falando de coisa básica que todo mundo tem noção, sabe? Espera aí um minutinho. Quando você fala de primeira impressão, você está querendo dizer que a primeira impressão é o posicionamento do palestrante, é a essência do palestrante que deixa transparecer e o cliente percebe isso, capta isso de uma forma muito rápida? Sim, eu acho que eu posso dizer que sim, porque a primeira impressão básica, todo mundo se preocupa. Eu vou me arrumar bem, eu vou me vestir bem, vou tirar uma foto legal, porque eu não posso me apresentar de qualquer jeito, não posso parecer um desleixado. Todo mundo tem noção disso. Agora, a primeira impressão que a maioria esmagadora dos palestrantes não tem noção que precisa ser construída é justamente essa da essência. As fotos, além de uma aparência legal, precisa transmitir essência. Eu preciso saber o tema que o palestrante fala sem nem mesmo ter nada escrito, sabe? Então, essa primeira impressão é o que vai justamente mostrar que a palestra dele vale o preço que ele está pedindo. Não tem aquelas lojas que a gente passa na frente da vitrine, a gente olha e fala, deve ser baratinho os produtos aí. A gente passa numa outra e fala, caramba, eu não vou nem entrar nessa loja aí, porque é caro, os produtos são caros. Então, quando o cliente olha um Media Kit de um palestrante, essa impressão que ele tem que ter. Caraca, essa palestra deve ser cara, essa palestra deve ser boa. Eu nem assisti nada, não vi nenhum trailer, nem conheço o cara, mas eu tenho essa primeira impressão. Então, isso o palestrante precisa cuidar e construir antes de sair se apresentando. E quando ele faz isso, DJ, é o que eu sempre gosto de repetir. O cara está construindo o que a outra pessoa vai pensar. O cara está quase que manipulando qual vai ser o pensamento em relação a ele do gerente de RH. Olha só, essa semana eu estava lendo uma pesquisa científica. Na verdade, era uma matéria, mas que falava dessa pesquisa científica. Olha só, e você vai encontrar um paralelo muito fácil aqui entre o mercado de palestras, o palestrante, o conteúdo e o cliente. Um cientista, ele pegou um cachorro, né? E um cachorro assim bem não adestrado, tá? E aí o que ele fez? Ele tocou o sino, ele tinha um sininho, então ele tocava o sino e jogava uma comida pro cachorro. Só que era uma comida bem gostosa. Então, as primeiras vezes que o cachorro comeu aquela comida, o cachorro não associou ao sino, ele simplesmente só comeu. Com o passar das semanas, toda vez que o cara balançava o sino, o cachorro já vinha babando.
Porque na cabeça dele, ele imaginava que ele ia ganhar comida gostosa. E aí teve uma época que o cara parou de dar comida. Só que toda vez que ele ouvia um barulho de sino, a boca dele começava a babar. E olha só, o seu conteúdo, ele precisa ser como esse sino. O cliente precisa babar literalmente pelo seu conteúdo, à espera de que algo vai acontecer. E você tem que ser essa comida gostosa que vai alimentar essa ansiedade do cliente, vai saciar o cliente. Está conseguindo compreender, Lucas? Essa relação que liga todos os pontos é interessante, porque o seu conteúdo precisa gerar esse interesse que o sino gerou no cachorro. E aqui a gente não está falando de coisas difíceis de se fazer. São coisas que o palestrante já sabe como fazer. O palestrante já tem a técnica para fazer. O palestrante já tem experiência para fazer. Ele já tem essência para fazer. Agora, minha pergunta, por que ele não faz? Por que outros palestrantes fazem e esse outro que não consegue não faz? Não dá para entender muitas vezes. E aí o palestrante ele cai naquela, pô, eu não consigo fechar palestra. Ah, eu não consigo encontrar novos clientes. É lógico, fazendo para trazer esses clientes. O Lucas acabou de falar claramente. Você precisa estar bem posicionado. E o posicionamento aqui, eu acredito que seja o fator principal, né? O posicionamento é o que vai trazer esses clientes da região sudeste. Sim. Não é isso? Quando eu tenho dois casos para trazer em relação a essa historinha que você contou aí do cachorro. Um positivo e um negativo. Vamos lá, primeiro para o positivo. O sininho o conteúdo sendo como esse sininho que nem o DJ acabou de falar. Nas primeiras vezes que o cara levou o petisco ali para o cachorro não associou ao sininho. Quando o palestrante entra em contato pela primeira vez com o contratante, ele não vai ter um relacionamento forte com aquele palestrante. Não vai ter, porque ele ainda nem conhece o palestrante. Que nem o cachorro. Não associou ainda que é algo bom aquele e-mail, aquele sininho, né? Que acabou de ouvir. Mas conforme o palestrante consegue aprofundar aquele relacionamento, cada vez que aquele e-mail chega, aquele cliente, aquele prospecto, né? Porque ele ainda não é um cliente, vai querer consumir aquele conteúdo. Como o cachorro, toda vez que ele ouve o sininho, ele sabe que tem algo gostoso ali para mim. O palestrante precisa entender que toda vez que ele manda um e-mail, não tem que ser de venda, tem que ser um aprofundamento de um relacionamento para que o cara do outro lado, o contratante do outro lado, queira saber mais sobre ele, queira consumir aquele conteúdo. E no momento que ele tiver precisão de um palestrante, magicamente ele vai pensar em você, magicamente você vai mandar um e-mail ali na hora que ele estiver precisando. Esse é o exemplo positivo. O exemplo negativo, você acabou de trazer uma historinha que tem tudo a ver com associação. Associar uma comida gostosa ao sininho que o cientista lá, o pesquisador, tá fazendo. E a associação é justamente o que atrapalha os palestrantes que agem por intuição. E por que a maioria não consegue vender palestras, DJ? Porque a maioria dos palestrantes agem por intuição. O cara tem algo que ele gosta muito de falar, ele quer palestrar sobre esse tema e ele olha para o mercado e vê o que as pessoas estão fazendo, o que os outros palestrantes estão fazendo para vender palestra, entendeu? E aí ele acaba absorvendo algo desse palestrante, algo daquele palestrante, algo desse palestrante e começa a tentar vender a palestra dele fazendo as mesmas coisas que os outros estão fazendo. E ele é automaticamente associado ao que a maioria dos palestrantes fazem, ao que os outros palestrantes fazem. Ou seja, quando eu, cliente, entendo que essa associação, ou seja, esse e-mail que acabou de chegar aqui para mim, é igual ao e-mail de todos os outros palestrantes, é como se fosse uma comida ruim, um petisco ruim. Eu não quero, eu não me importo, eu ignoro. E aí que o palestrante acaba sentindo aquela frustração que a gente vem repetindo aqui no nosso episódio de hoje. A frustração de ser ignorado, a frustração de saber que o conteúdo dele é incrível, mas as pessoas não compram a ideia. As pessoas acabam pagando 20 mil por um outro palestrante que muitas vezes nem tem uma palestra tão boa quanto a sua. E você cobrando aí 5 mil reais, 3 mil reais, palestrando de graça, gastando sola de sapato, gastando combustível do carro, palestrando para cima e para baixo, esperando que aquilo acrescente a sua imagem, mas só está te cansando, te frustrando,
fazendo que você, cada vez mais, aos pouquinhos, acabe desistindo do seu sonho. Basta você tirar essa venda do seu olho e entender como os contratantes pensam. Não o que os outros palestrantes estão fazendo, mas sim como os palestrantes pensam. Tem muito palestrante dando dicas para outros palestrantes, realizando cursos para outros palestrantes, mas aqui, na vida real, com os nossos clientes, eu quase nunca recebo pedido de palestras deles. Então, você precisa entender como o seu cliente se comporta, o que ele quer, para oferecer o que ele quer, e não oferecer o que os outros palestrantes também estão oferecendo, porque você automaticamente será associado aos outros palestrantes. Você será mais um palestrante de motivação, de vendas, de trabalho em equipe, de inteligência emocional. E aí, o que acontece? Frustração. E isso talvez seja a pior doença que o palestrante possa pegar, essa frustração, porque a frustração acaba, se o palestrante não for forte o suficiente para enfrentar esse momento, ele acaba desistindo, largando a vida dele de palestra, que para ele é tudo. E aí, acho que nem é forte a palavra. Acho que a palavra acho que a palavra não é nem ser forte. Eu acho que a palavra é tipo, o cara é humano, o cara tá fazendo uma coisa ali, não tá dando certo, ele acaba desanimando, ele acaba achando que o mercado tá ruim, achando que o problema é a região, achando que o problema é o preço, achando que o problema é o tema da palestra dele, achando que o problema é porque as empresas não contratam aquele tipo de palestra, achando que a palestra dele é muito avançada para o que as pessoas estão pensando hoje, achando coisas que não são, mas é compreensível porque o cara, ele não... Ninguém nunca falou para ele o que realmente é, né? Como ele realmente precisa fazer, como realmente o contratante pensa. De novo, por isso que nós estamos aqui. E de novo, por isso que eu te peço que você deixe a sua curtida aí. Vocês que estão aí no YouTube, vocês que estão aí no Facebook, o único pagamento que eu peço para você é um like. Fecha o chat, você que está aí no YouTube, deixa o seu like. Você que está aí no Instagram, deixa o seu like. Esse é o único pagamento que eu peço para você, por compartilhar com vocês o pensamento do contratante de palestras. Olha só, você palestrante que escutou a gente até aqui, que ouviu, parou o seu tempo aí para ouvir a gente até aqui, a gente vai te falar agora a fórmula mágica, a fórmula secreta de como você ser bem-sucedido como palestrante no Sudeste. E eu já vou iniciar falando dessa forma, que é: seja diferente. Tenha essa diferença dos outros palestrantes. Traga um conteúdo sininho, aquele conteúdo que faz o palestrante babar por ele. E o Lucas também, agora o Lucas vai trazer. Lucas, agora é hora de você jogar aí a fórmula secreta, a fórmula mágica de como o palestrante consegue vender mais palestras na região Sudeste. Bom, a forma de se diferenciar de todos os palestrantes é tendo um posicionamento único. Mas eu não vou falar sobre posicionamento único, senão a gente vai ficar aqui mais 40 minutos. O que eu posso falar para resumir o posicionamento é: não fale sobre o tema da sua palestra. Não saia oferecendo o tema da sua palestra. Fala sobre o porquê você... Como posso falar isso? Não é simplesmente o porquê você é único, mas o porquê o seu único. Eu vou ser um pouco filosófico aqui, DJ. Pode ser que seja confuso, mas é o jeito que está vindo na minha cabeça agora. O porquê o seu único torna única aquela forma de apresentar aquele tema que é comum. Então, o porquê você é tão único que, mesmo falando sobre esse tema que é tão comum, as pessoas vão enxergar as coisas como você enxerga. As pessoas vão entender aquele conteúdo de uma forma totalmente diferente que vários outros palestrantes que também falam sobre aquele conteúdo explicam, entendeu? Então, essa mais ou menos é a mecânica do posicionamento. Como eu disse, existe um método para criar um posicionamento, existe uma forma de você captar esse único, captar esse tema, juntar esses dois caras para poder transmitir essa essência, transmitir o seu perfume, a sua alma, o cheiro dessa paixão que você sente em palestrar, mas aí seria mais 40 minutos aqui para falar tudo isso. Pronto, fechou. Essa é a fórmula mágica. Se você veio aqui nessa live esperando a gente trazer essa fórmula mágica, você acertou, porque essa é a fórmula que definitivamente
vai fazer você ter sucesso. Mentindo? É a fórmula mágica que não é do Harry Potter, né? Não é só Que não é do fazer Harry um Potter, né? Não pirlim-pim é ali e dá instantâneo. certo. Vai dar trabalho. É. Essa é a parte mais difícil do nosso treinamento. Criar um posicionamento é onde os palestrantes mais penam, mas depois que pena, o que eles me falam é o seguinte, DJ. Eu me sentia uma ovelhinha no meio da multidão e agora eu consegui finalmente me destacar. Eu consigo agora entender com muito mais clareza como me comunicar. Eu consigo agora olhar para todo lado e ver algo que faz sentido com o que eu falo. As pessoas conseguem se conectar muito mais rápido comigo agora. Por quê? Porque agora entende como criar uma categoria só para ele aqui na mente do contratante de palestras. Tá maluco. Então, ó, palestrante, chega de mimimi, chega de dizer que o mercado está em processo de aquecimento. O mercado está pegando fogo. É você que está em processo de aquecimento. Essa semana, desde segunda-feira, eu estou recebendo 15 pedidos de palestras por dia. Por dia. Por dia. Por dia. Olha só. Não é por mês, não. Em 4 dias, já foram 60 pedidos de orçamento de 20 mil reais por palestra. Eu não vou nem fazer a conta aqui, que é para não ficar triste, porque eu não tenho uma fatia desse valor. Mas olha só, chega desse mimimi, chega de você ficar jogando a culpa para o mercado, jogando a culpa para o universo, porque em você jogar a culpa, só vai ter um resultado. É você deixar outros palestrantes passarem na sua frente. Então, chega de dizer que os clientes pré-te julgam, você não consegue fechar a maioria das palestras que você é cotado, ou que você só fecha palestra com quem você já conhece, ou com quem te indica. Chega disso. Pensa assim agora, o que eu vou fazer de diferente? A gente já deu a letra aqui, que a região sudeste é a que mais contrata palestras no Brasil inteiro. Tá? O mercado fatura 100 milhões de reais por mês. E o que você está fazendo, bendito, que não foi ainda morder um pedaço desses 100 milhões? Cola na gente que a gente te mostra o caminho. Vamos fazer um desafio aqui, o palestrante que está assistindo a gente até agora aqui, vamos fazer um desafio. Faça tudo que a gente coloca aqui para você fazer como desafio. Faça tudo. E se você tiver melhora, no meu lugar, você vai fazer uma live com o Lucas para dizer como foi o processo e se funcionou ou não funcionou tudo que a gente está falando aqui. Então você faz o teste, faça isso, e aí você manda um direct pro Lucas. Pô, Lucas, eu comecei a fazer aqui, mudei o meu posicionamento, mudei o meu Media Kit, assiste outros episódios, não é nosso. O mérito é seu, não é nosso. A nossa obrigação é ajudar a você evoluir. E se você tiver esse mérito, a gente vai ficar feliz por você. E se a gente receber uma ligação lá na Motive pedindo a sua palestra, pode ter certeza que além de fechar a sua palestra, a gente vai te divulgar para outros clientes que tenham a mesma necessidade que esse cliente que te pediu tem. Certo, Lucas? Exatamente, sem dúvida. O nosso objetivo é fechar palestras. A gente ganha dinheiro fechando palestras. Quando um palestrante é super interessante, a gente que quer fechar a palestra desse cara. A partir desse momento, você vai parar de correr atrás das agências, são as agências que vão correr atrás de você. Acabou, é isso, galera. Muito obrigado de coração. A gente fica agradecido aí por vocês que participaram, que mandaram as perguntas. O Lucas vai responder. A gente tinha que continuar aqui com o conteúdo. Eu prometo que na próxima live eu vou dar mais uma atenção para as perguntas que vocês mandam e a gente discutir um pouco sobre as perguntas, tá? Lucas, valeu de novo aí. Espero que a gente tenha passado bastante informação que agregue valor ao seu desenvolvimento como palestrante corporativo, que é o palestrante mais bem pago do mercado de palestra, certo? Exatamente. É isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Não esquece de deixar o joinha de vocês, o like, que isso ajuda a gente a continuar compartilhando todo esse conteúdo, alcançando outros palestrantes. Não adianta nada a gente ficar falando aqui e não alcançar ninguém. Então, a gente quer a ajuda de vocês para conseguir alcançar outras pessoas, tá? Então, muito obrigado por participar, muito obrigado por colaborar. Conta sempre com a gente. E aqui você sabe, a gente só traz assuntos e discussões
que te ajudam a entender a mente do cliente de palestras para fazer você fazer parte dos palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, que, como eu falei, são os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Obrigado pela presença de vocês. Tirar aquela fotinha marota? Vamos, é mesmo, quase esqueci. Boa! Já é. Valeu, DJ. Obrigado. Valeu, gente.